Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na TVA. Hoje o nosso entrevistado é o professor João Aguirre, que fala conosco sobre herança digital. Acompanhe. Bom, o assunto é interessantíssimo. A gente pensa pelo nome que é uma coisa nova, mas ele é milenar o assunto, né? Na verdade é milenar o assunto porque nós estamos trabalhando com a transmissão não só do patrimônio, né? Se costuma falar em transmissão de herança e pensar só em transmissão de patrimônio e etc., mas tem muitas questões relacionadas à personalidade do morto, à sua privacidade, à sua intimidade e como é que ficam essas questões, né? Quando ocorre o falecimento, os seus herdeiros têm acesso a tudo, o morto teria direito à intimidade, à preservação da sua privacidade. Essa é uma questão que eu acho que é emblemática nesse assunto. Bem, o que traz a gente para a modernidade é a palavrinha digital, né? A herança digital. E muitas vezes as pessoas vão ao digital porque exatamente não querem revelar coisas da sua vida, da sua profissão, enfim. Como é que isso é tratado do ponto de vista jurídico? Existem dois projetos no Congresso que estão tramitando e já estão em fase bem adiantada, que visam incluir um parágrafo único no artigo 1788 para determinar que todos os arquivos digitais do falecido sejam transmitidos aos seus herdeiros. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com essa imposição e essa abrangência do novo dispositivo que estão querendo trazer para o Código Civil. Porque exatamente o que você falou, Marcelo, existem algumas situações em que a pessoa não quer que os arquivos sejam transmitidos para os herdeiros. E eu falo sempre nas conversas do WhatsApp, no Facebook Messenger, aquele direct do Instagram. A pessoa às vezes busca esse meio virtual para ter a sua intimidade, a sua privacidade e não quer que as pessoas da família saibam. Então eu entendo que existe aí uma imposição que é indevida. Não gosto do teor desse projeto. Já há experiências, já há fatos concretos em que os provedores têm como norma, né, não passar adiante informações do falecido, né? Isto vai acabar sendo regulamentado, a lei vai acabar sendo maior do que o procedimento de uma empresa, por exemplo? O grande problema desses meios digitais é a falta de uma regulamentação expressa, específica. A maior parte dessas plataformas elas são regulamentadas pelos chamados termos de uso. É fácil, é simples a gente procurar no Facebook, no Instagram, nessas redes sociais, os chamados termos de uso. Ninguém lê. Se a gente parar para ler, vocês vão ver primeiro que essas imposições são absolutamente leoninas. Só existem deveres para quem vai usar o Facebook e se abre mão da privacidade de uma forma bastante clara, ainda que os termos digam que não se abre. Nas redes sociais em geral, não numa específica, só o Facebook, mas na maioria delas, os termos de uso são bastante leoninos, contratos de adesão e etc., que, pelo nosso direito, têm que ser interpretados mais favoravelmente ao consumidor, a quem está aderindo. Mas daí fica a questão exatamente relacionada à transmissão desse patrimônio digital. Porque esse patrimônio digital, ele pode ter uma natureza patrimonial ou não. Então hoje a gente fala dos bitcoins, né? Os bitcoins, a moeda virtual, ela está tendo uma supervalorização. Agora recentemente teve uma queda, tá? Mas as pessoas já estão especulando com os bitcoins. Ainda que não seja regulamentada. Ainda que não seja regulamentada. E a falta de regulamentação já é um problema. Mas imagine que uma pessoa tem um grande investimento em bitcoins e venha a falecer. Aí nós temos uma questão patrimonial, a transmissão para os seus herdeiros e etc. Agora, e as conversas? As conversas pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Telegram, aquelas conversas íntimas que dizem respeito apenas à esfera da intimidade, à esfera da privacidade do falecido. Isso deve ser aberto para os herdeiros de forma absoluta? Os herdeiros, o falecido tem noção disso? Será que a gente gostaria efetivamente de abrir a nossa privacidade dessa forma ou não? Será que esse termo de uso, essa licença de uso, permitiria essa agressão à privacidade? Eu sou muito cioso, muito zeloso da privacidade, desse direito fundamental do cidadão. Acho que é uma das grandes conquistas da civilização ocidental. E com as redes sociais a gente está abrindo um espaço muito grande para agressões à privacidade. A gente tem visto agora, eu falo do Facebook, eu tenho Facebook, gosto, etc., mas a gente tem visto agora
uma questão bastante simbólica, né? A discussão sobre a violação da privacidade. O seu fundador, o Mark Zuckerberg, veio a público pedir desculpas, dizer que eles estão corrigindo isso, que ele queria corrigir de uma hora para outra, mas vai demorar algum tempo para ele corrigir, que existiu efetivamente uma violação à privacidade, e é isso que me preocupa. Agora, professor, do ponto de vista do direito constitucional, este tipo de informação é considerado herança? Então, essa é que é a grande questão. Quem é o proprietário dessas informações que estão sendo armazenadas numa plataforma virtual? Qualquer uma delas. Eu diria até aqueles grandes arquivos como o Dropbox, o Google Maps, a nuvem e etc. Quem é o proprietário disso? Se a gente for ler esses termos de uso, a gente vai ver que a maioria deles diz o seguinte, que o proprietário é o próprio usuário. Mas logo depois existe uma concessão de uso aberto e restrito, genérico para a plataforma. Eu posso usar essas informações da forma que eu quiser. Eu aconselho a leitura de um termo de qualquer uma dessas redes sociais. Geralmente essa é a regra. Se existe uma propriedade, uma titularidade do usuário, aí é um bem que vai ser transmitido para os seus herdeiros. Tá? Agora, e essa questão da licença irrestrita de uso? Então a gente vê hoje você conversando em algum desses meios como Messenger, WhatsApp, etc. Eu e Marcelo estamos conversando e Marcelo me fala que vai viajar para Portugal. E daí o Marcelo vai fazer uma pesquisa, vai entrar num site de noticiários e a publicidade que aparece para ele é uma passagem para Portugal ou é um hotel de Portugal. Na verdade, a informação foi colhida numa conversa que teoricamente estaria protegida pelo seu sigilo. Essa informação passou para um algoritmo que entregou ali para um cliente desse grande e-mail e esse cliente já colocou uma publicidade aonde você estiver. Faça essa. É importante que a gente tente fazer esse tipo de pesquisa. Procure entrar num site, procurar um tênis numa grande loja virtual e depois entre num jornal e você vai ver que vai aparecer uma publicidade te informando sobre o tênis. Essa falta de privacidade, esse uso indevido da informação, ele está previsto na legislação. O Marco Civil da Internet garante a privacidade no artigo 3º e no artigo 7º também proíbe o uso indevido de dados. Ele garante ao usuário o controle dos seus dados e a gente não tem um controle dos dados. Ou seja, a reflexão que pode se fazer é que pode-se não respeitar o direito da pessoa viva. Imagine ela morta. Exatamente, essa é a questão, imagine ela morta. E daí é interessante, tem um grande professor português, o Diogo Leite Campos, ele traz um ensinamento que eu acho que é muito útil para a gente. A gente costuma tratar milenarmente, voltando para os nossos ancestrais, o direito sucessório, a herança, apenas como transmissão do patrimônio e um direito dos herdeiros. E ele faz a ressalva que existe uma esfera de direitos que é dos herdeiros, o patrimônio mesmo, por exemplo, os bitcoins. Mas existe uma esfera que é a proteção da personalidade, da privacidade do próprio morto. E que é possível que a gente venha proteger a personalidade do morto, inclusive contra os seus próprios herdeiros. Um exemplo simples. Que às vezes é alvo de importância para ele próprio. Para ele próprio. Ele está querendo isso. Ele está querendo. Podemos pegar, por exemplo, um grande autor que ele repele uma obra que ele escreveu. Está lá a obra e etc., mas está no computador dele. Ele não quer publicar essa obra. E daí ele deixa em testamento, eu não quero que essa obra seja publicada. Mas ele morreu, seria obra póstuma. Os seus herdeiros querem publicar porque isso vai representar um aporte financeiro para eles importante, mas nós vamos fazer valer a vontade dos herdeiros contra a vontade do próprio morto. Mas ele tem que expressar isso, né? Tem que expressar isso, tem que expressar. Agora imaginemos questões relacionadas à nossa privacidade, arquivos que nós temos nas redes sociais, fotos, vídeos, conversas e etc. e tal. Será que os herdeiros teriam que ter acesso a isso tudo? Doutor, esse direito digital, o senhor nos disse no início aqui que ele está sendo alvo de uma lei, né? Que está ainda sendo... Isso, 2 projetos de lei. Projetos de lei. E aí eu fico pensando, como é que se trata hoje esse assunto? Acontece o caso, não existe lei, existem coisas semelhantes, né, correlatas.
Então, como é que o direito está tratando disso hoje? A falta de uma disposição legal expressa acaba se tratando como uma situação meramente patrimonial, né? O titular dos direitos é o seu herdeiro, e daí a gente começa a ter esse tipo de discussão. Eu falei aqui dos termos de uso do Facebook, vou fazer um elogio ao Facebook. Eu acho que é muito interessante a disposição do Facebook. Olha, isso aqui faz parte da privacidade dele, se ele não deixou autorização para uma outra pessoa usar, eu não vou permitir que outra pessoa use. E daí tem algumas questões, porque os herdeiros falam, não, mas eu quero, é a memória do meu pai, é a memória da minha mãe, eu quero ter acesso a isso, isso me é de direito e etc. E aí nós temos aquela zona nebulosa até onde vai o direito do herdeiro e a partir de que momento começa o direito à privacidade e à intimidade da própria pessoa que veio a falecer, né? Como é que nós vamos fazer essa preservação? Então o judiciário acaba recebendo esse tipo de demanda e tendo que decidir pender para um dos lados. Eu gosto muito da questão relacionada à privacidade, que diz que nós temos 3 esferas da privacidade. A pessoal, que só diz respeito a nós mesmos, a pessoa em si. A interpessoal, que diz respeito às pessoas e às pessoas com quem elas se relacionam. E a coletiva, que diz respeito à pessoa e à sociedade. Pessoas que com elas sequer se relacionam, mas que pode atingir a coletividade. Então isso deve ser analisado. Nós estamos diante só de uma esfera pessoal, isso aqui interessa só a pessoa, é a intimidade dela, então isso aqui não deve ser aberto. Ah, não, isso aqui é uma esfera interpessoal, tem questões familiares, podemos abrir. Ah, não, aqui nós temos um interesse coletivo. Nós temos um material aqui nessa rede social que se descobriu que é um material que incita a violência contra menores, por exemplo, que incita a prática de um determinado crime. Aí deixa de ser só a privacidade e passa a integrar a esfera coletiva. Então o judiciário teria que estar pautado por essa análise para verificar se efetivamente o que se pretende, o acesso ao material que se pretende, se ele faz parte de qual esfera, se é a pessoal, se é a interpessoal ou se é a coletiva.